Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco, né, sobre o livro João Miguel, da Rachel Queiroz. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que estar ciente um pouco sobre a autora. A Rachel Queiroz é uma importante autora do século XX. Ela mandou o livro, né, ele foi divulgado em 1932. E esse livro ele é um romance psicológico, ou seja, ele vai focar nas emoções e nos pensamentos do personagem principal. Ele é narrado em terceira pessoa onisciente, né, então um narrador que sabe de tudo. E além disso, ele traz uma crítica muito grande às condições econômicas, socioeconômicas daquela época. Então vamos começar. Primeiro, o livro já se inicia de uma forma muito tensa. Nosso personagem principal, o João Miguel, realizando um assassinato. Ele estava numa festa, ele acabou bebendo muito, ficou bêbado, e ele acabou realizando um assassinato contra um cara que estava sendo meio babaca, né? Tava pisando no seu pé, tava trombando com ele, e ele acabou matando ele. E quando isso aconteceu, né, devido ao barulho, né, e a ação de cortar, né, porque ele matou numa faca o cara, entra uma mulher com uma vela, né, mostrando que não tem energia elétrica, ou seja, baixas condições socioeconômicas. E quando ela vê o que aconteceu, ela chama os policiais, e os policiais entram e falam, ó, João Miguel, você está preso. E aí, né, o João Miguel, ele é mandado para prisão, que é o local onde ocorre toda a história no Ceará. Beleza. Chegando na prisão, tem dois personagens muito importantes. O carcereiro, que é quem cuida, né, da prisão, que a gente vai chamar ele de Doca, e a gente também tem um importante soldado, né, que é um cabo, na verdade, que é uma posição do exército, chamado Salu. E quando ele chega, né, a primeira coisa onde ele é mandado é a prisão dele, a cela, que a gente vai chamar de meia-noite, né, que é o nome que eles dão. E lá ele fica por um tempo, ele observa, né, ele fica bastante arrependido do que ele fez, porque ele não, em condições normais, ele disse que ele nunca faria aquilo, mas ele estava meio alterado, né? Então, para ele não era um criminoso. Ele tinha cometido assassinato. No entanto, foi porque ele estava 100% embriagado. Ele ficou pensando sobre isso, bastante arrependido das suas ações, né, pensando na cena, e ele começou a observar, né, a sua cela, as coisas que tinha lá. Se ele ficava observando as aranhas, ficava observando os morcegos, né, para ele tentar pensar em alguma coisa que não fosse, né, apenas o assassinato que ele fez. E a primeira personagem que a gente encontra, né, sem ser o soldado carcereiro, é uma mulher que não tem nome, né, mas que ela era meio doida, assim. Ela ficava cantando, né, para um santo chamado Rafael, em voz alta, era muito bêbada também. E esse foi o primeiro dia dele, né? Um local muito frio, um local muito ruim. E no segundo dia é onde as coisas realmente começam, porque a sua esposa, chamada Santinha, vai ver ele. E a Santinha, ela era uma pessoa que inicialmente ajudava, estava muito do lado do João Miguel. Então, ela falou que ia dar tudo certo, que ia auxiliar ele, né, a poder ficar em boas condições, ter comida e etc. Então, né, a primeira pessoa com quem ela vai falar é o soldado, no caso, o cabo Salu, porque eles são amigos desde criança. E o Salu ele tinha grande poder na prisão, né? Então, com as coisas que ela pede pro Salu, então, né, que ele tenha comida, que ele fique em boas condições, né? Ela descobre que para ele ter comida, ele precisa pagar. Para quem? Para uma das prisioneiras chamada Filó. E ela vai fazer a comida e vai levar para os prisioneiros. Então, ela avisa isso pro João Miguel e ela vai embora, né? Só que o João Miguel, ele tem um problema muito sério. Primeiro, ele reflete muito sobre suas coisas, né? Ele é uma pessoa bastante reflexiva, só que ele tem um ciúmes muito grande. Então ele sente um ciúmes muito grande da sua esposa, né, a Santinha, por causa do cabo Salu, né? Porque eles sempre ficam de conversinha, sempre ficam, né, dando risada. Só que ele não falou nada, né, inicialmente. Só que no outro dia, quando ela volta, né, eles continuam conversando sobre algumas coisas. Ela vem, né, junto com o Cabo, seu amigo, e ele fala que ele tava com ciúmes, que ele não gostava, se ela realmente amava ele, e aí já começou a tensão. Então, durante todo o livro, tem uma grande tensão de ciúmes entre os dois, né, por causa, né, do João Miguel, que não gosta, né, dessa relação. E aí, com isso, uma série de outros personagens começa a aparecer. Então a gente descobre, por exemplo, que o Doca, ele é um cara assim, ele é meio dupla face, porque ao mesmo tempo que ele segue as coisas que são ordenadas pelos soldados, com alguns prisioneiros que são legais, que são mais tranquilos, ele dá um pouquinho mais de liberdade. Então sair da cela, sei lá, ter alguns privilégios, enfim. E aí ele começa, né, a ter uma amizade com o próprio João Miguel. Além disso, alguns personagens começam a aparecer, como por exemplo a Maria Eloy e também um cientista, né, maluco que iria ser lançado pro hospício, né, um asilo, na verdade, e aí ele é mandado para prisão.
Então, a Maria Eloy, ela é uma personagem que tinha dois filhos, um mais velho e um mais novo, e ela acabou sendo traída pelo seu marido, e esse marido, né, tentou realizar algumas coisas, né, meio abusadores com ela, e ela se defendeu com canivete e ela acabou sendo presa. Então ela tá lá na prisão junto com os filhos dela e ela explica, né, que ela já sofreu muito na vida, mas o importante é sempre tentar ser melhor, e ele vai aprendendo com essas pessoas, né? Então esse cientista também que eu falei, ele era vizinho, né, do próprio João Miguel antes de ser preso, e ele realizou algumas coisas meio malucas, assim, né? Então ele buscava, sei lá, fazer um túnel, né, da casa dele até o outro lado da terra, por exemplo, né? Então algumas coisas meio fora da linha. E ele falava que as mulheres eram a razão, da perdição dos homens, que a religião não fazia sentido, que ele era um cara sábio e não fazia sentido ele estar lá. Toda vez que a Santinha passava para ir falar com o João Miguel, ele falava que ela era, né, uma pessoa que não podia se confiar, enfim. Então assim, ele vai conhecendo um pouco mais as pessoas. E aí ele conhece um personagem muito importante, que é o Zé Milagre. Então quem que é esse cara? Ele também cometeu, né, assassinato, ele matou um cara. E ele também tinha uma família, né, alguns filhos, esposa. E ele era um cara que trabalhava fazendo esculturas, né, principalmente santos, na madeira. Então, né, o João Miguel vê ele na cela próxima e ele estava fazendo, né, um santo. E ele começa a conversar com ele, né? Eles começam a se conhecer um pouquinho mais, o porquê foram presos, a família deles. E ele fala, né, o Zé Milagre, que ele precisa ter um emprego, porque senão ele não vai conseguir pagar o alimento. Era verdade que a Santinha estava usando o dinheiro dela para poder pagar alimento para levar para o João Miguel, mas era importante ele ter um dinheiro extra. Então, né, a Santinha trouxe rede para ele poder dormir, trouxe palha também, e ela pediu um canivete, né, emprestado do Salu, para ele poder fazer um chapéu de palha. Ou seja, o João Miguel ia começar a trabalhar fazendo um chapéu de palha para poder vender. Então, com essas ações, né, de pedir coisas pro Salu, sempre estar de risadinha, ele continuava ainda mais com ciúmes e começou a brigar muito, né, com a Santinha. E a Santinha começou a ter alguns sonhos. Ela começou a sonhar que se ela abandonasse o João Miguel para ficar com o Salu, ela iria pro inferno, que o São Pedro não iria aceitar ela. Então, esse sonho é muito importante, né? Então, ela sempre esteve do lado do João Miguel até esse momento. E assim, né, ele vai se aproximando também da Filó, que é a personagem que faz o alimento, já que ela ia levar o alimento, eles ficavam conversando. Só que, com o tempo, né, alguns boatos começam a ser passados. E como o João Miguel não tinha muito conhecimento, o Zé Milagre e a Filó começam a meio que dar indireta sobre esses boatos, que é: a sua esposa, a Santinha, está te traindo com o Salu. Então, por exemplo, o Zé Milagre fala que não existe nenhuma mulher confiável, que no final todas abandonam, para de vir visitar, né? E ele meio que dá uma indireta pra ela, e aí o João Miguel meio que fica irritado com ela, perguntando o que que isso significava, por que que ele tava falando disso. Aí ele meio que disfarça, falando que era apenas uma experiência dele, mas meio que era uma indireta. A Filó também conta algumas histórias, algumas coisas, né? Que, por exemplo, muitas vezes ela via o Salu e ela saindo, só os dois juntos, sem ela vir visitar o João Miguel. E aí no final do livro, principalmente, né, a gente descobre que na casa de uma importante personagem, né, que é a Leocádia, que era vizinha do João Miguel, a própria Santinha admite, né, que estava traindo o João Miguel, mas ela não parava de apoiar o João Miguel por causa que sentia pena. Pô, o cara tinha sido preso, eu ainda vou trair ele, né? Isso é muito ruim. Só que ela não tinha coragem de olhar na cara dele por causa disso que ela fez, né? Então, isso é muito importante trazer. Só que eu acho que a principal coisa que fez, né, o João Miguel querer distância da Santinha foi o fato de que ela um dia chegou atrasada com o próprio Salu e o Salu tava na casa dela, né? Então eles ficaram conversando a tarde inteira, então isso foi muito suspeito. Beleza. Então com tudo isso que aconteceu, né? Ele tava fazendo o trabalho dele, ele tava com os amigos, tava conversando, afastado, né, agora da Santinha. Ele tava com uma liberdade maior, então ele tava podendo, né, transitar de algumas celas, porque ele era mais amigo do carcereiro, como eu falei. E agora chega um personagem muito importante, que é o Nonato. Quem que é o Nonato? Ele é um cara do exército muito importante, certo? E aí ele vai ser preso porque ele vai assassinar um cara, né, de diferentes pensamentos políticos,
e aí ele vai ser preso. E só que o Nonato, né, ele é um cara que tem uma família muito grande, ele tem uma esposa, 3 filhas, e aí quando ele é preso, né, a família inteira dele vem ver ele, e aí uma de suas filhas, que é a Angélica, vai se destacar. Por quê? Porque ela vai ver o próprio João Miguel fazendo chapéus. E aí ela vai ficar bastante impressionada e começa a conversar com ele, né? Então fala, nossa, você tem muita habilidade. Aí ele começa a se abrir falando da relação dele com a Santinha, falando sobre algumas coisas ruins da vida deles, enfim. E ela se apresenta uma pessoa muito religiosa, né? Dizendo que ele tinha que acreditar mais em Deus, acreditar que tudo era possível, que ele podia ser absolvido. Por quê? Porque o João Miguel ainda não tinha ido para julgamento. E o julgamento demora, né, para ter um juiz, etc. Né? Então, eles eram bastante amigos e ela fez um pedido pro João Miguel. Fez um pedido que ele fizesse um chapéu, né, para uma amiga dela lá em Fortaleza e o melhor possível. Ele gostou do pedido e começou a fazer o chapéu, né? E aí a própria a própria Filó, que é a amiga, né, do João Miguel, fala pra ele, ó, o dinheiro que a Santinha trazia pra mim, pra poder pagar sua comida, acabou. Preciso que você me pague agora, né? Eu sei que a gente é amigo, mas eu preciso. E aí ele fala, ó, eu vou fazer esse chapéu e com dinheiro eu te pago. Então ele faz o chapéu, entrega, né, pra mulher, ela parece ter gostado bastante. E aí acontece uma coisa muito importante, que é quando a própria esposa do Zé Milagre vai lá falar com ele. E aí a esposa dele fala, ó, eu já sofri tanto na vida, só falta eu morrer, né, pra ter o último sofrimento. E mesmo assim eu tô ligado a você, porque nós temos filhos, e eu tenho a responsabilidade como esposa de fazer isso, apesar de que eu não te amo mais. Ou seja, o relacionamento deles era muito conturbado. Então ambos eram conselheiros um do outro, ambos se ajudavam, o Zé Milagre e o João Miguel, certo? Ou seja, todo mundo lá era amigo. Especialmente, né, quando eles falaram pra ele que a própria Santinha não era confiável, certo? Muito bem. Então, com tudo isso que aconteceu, né, com essa conversa que tiveram entre o próprio Zé Milagre e o João Miguel sobre a esposa do Zé Milagre, a Angélica ouve tudo, né? E eles começam a discutir, falando que as pessoas que erram, toda ação tem uma consequência. Então, quando você erra, você deve ser punido, né? Ou você deve ser penalizado. E quando você acerta, você também deve ser parabenizado. Então, eles conversam um pouco sobre isso. Daí passa algum tempo, né? Todo mundo já se conhecendo, com todas essas coisas tendo acontecido. E aí a própria Filó leva uma bebida alcoólica, né, pra cela do João Miguel. E o Zé Milagre também vai lá e eles começam a beber. Só que aí o João Miguel ele começa a ficar doido, porque ele fala que ele quer vingança, ele quer matar o Salu e também quer matar a sua ex-esposa, né, no caso a Santinha, por tudo que ele fez, por tudo que eles fizeram. Né? Ele tenta fazer isso, só que ele é impedido pelos guardas e ele acaba voltando, né, pra cela dele. E aí, quando ele volta, a própria Angélica vai lá falar com ele começa a falar que ele quer ser um subordinado, quer fazer tudo o que ela manda, né? Então ele tava realmente bem bêbado, ele tava inconsciente. Ele viu, né, que a bebida era o problema dele, né? Toda vez que ele bebia trazia alguns problemas muito sérios. E aí ele fez uma analogia, né? A esposa, ex-esposa dele se chamava Santinha, agora uma mulher que ele tava interessado, assim, dizendo, né, tinha o nome de Angélica, né? Então ele ficava se perguntando por que que todo mundo tinha esse nome, né? Meio que cristão, meio de coisas religiosas, né? Que trouxeram algumas... foram pessoas importantes para ele. Beleza. Então depois disso que aconteceu, né? Ele se recompõe, ele pede desculpas. E aí, depois disso, ele é chamado para o tribunal. Finalmente, né? Vai acontecer, depois de 2 anos preso, ele é chamado. E depois de tudo o que aconteceu, com o advogado que ele conseguiu, ele foi absolvido. Ou seja, ele estava solto, porque ele estava totalmente bêbado. Então, o que ele fez não foi consciente. Ele não matou porque ele quis, ele matou porque ele estava realmente bêbado. Então, quando ele foi solto, né? Ele ficou mais um dia, né? Mais uma noite na prisão. Então, ele ficou pensando sobre isso, sobre o seu último dia, sobre tudo que ele aprendeu, né? Sobre como era importante perdoar, quanto o bebê estragou a vida dele, né? Entre outras coisas. Ele falou também, né? Como a Santinha tinha traído ele com o próprio Salu, eles tiveram um filho, inclusive, que acabou morrendo. Ele fala que no final, né? Ela também ficou muito mal. Então agora ele tinha que seguir a vida dele, né? Ter a liberdade dele e fazer as coisas certas. Então ele fica mais uma noite e ele se despede de todo mundo, né? Então ele vai pra saída e na saída ele se despede dos seus 2 principais amigos, que foi a Filó e o Zé Milagre.
E ele também queria se despedir da Angélica, né? E a Angélica, quando eles vão se despedir, ela dá pra ele um presente, que é um santinho. Toda vez que ele vê o santinho é pra ele pensar nela e ele orar por ela, né? Então esse presente é muito importante. E ele vai embora, né, da prisão e finalmente ele está livre. Então o João Miguel é isso. É um livro que conta muito da evolução dele, né? Conta essa falta de condições, né, uma série de como que era a questão jurídica da época e entre outras coisas. Mas o foco sempre foi no João Miguel e no seu crescimento, com todos esses personagens muito importantes. Então foi isso, esse foi o resumo do livro. Muito obrigado, valeu!